Alô? Alô? Ok. O tempo passa de forma impressionante. A Rai e Felipe, há poucos dias, voltaram para casa solteiros e voltaram para cá casados. Há menos de um ano atrás, eu recebia um telefonema do Leandro, compartilhando comigo as preocupações, as esperanças diante de dificuldades em relação a ter filhos. E essa semana, ontem, já tivemos a alegria de estar com a Vitória já entre nós. Deus é bom demais. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Até coloquei no WhatsApp, acho que eu coloquei a vitória é do Senhor, em todos os sentidos. Não é? Muito bacana, bom demais. Louvamos a Deus pela chegada da Vitória. Aquela criança parecia que estava andando já, que já saiu da cama e ia sair andando, já com os olhões, já grandões, piscando, se movendo toda. Estava pedindo para sair, né? Quero sair, me deixa sair. Muito bom, graças a Deus. Deus é muito bom. Irmãos, ontem Deus nos deu uma oportunidade muito preciosa de estar aqui com o missionário Genivaldo Febrônio, um colega meu de turma que está há 13 anos trabalhando no Amazonas. Foi uma pena não estar com você aqui. Foi uma bênção estar com muitos irmãos, mas eu lamentei não estar com a igreja de uma forma maior aqui, numa quantidade maior de pessoas, porque foi muito bom ouvir o pastor Genivaldo ontem. Falou tanto do seu chamado quanto do desafio que é o trabalho na Amazônia, e tirando aquele romantismo que a gente acha que é tão legal ser missionário, e ficou claro para a gente ontem que não tem nada de legal em ser pastor ou missionário. Você tem que estar aqui por causa de um chamado. E se não for por causa de um chamado do Senhor, você não permanece. Seja onde for, seja no pastoreio da igreja local, seja no meio da Amazônia, seja lá com o pastor Osias, lá em Guiné-Bissau, pastor Charlton em Guiné-Bissau. Se não for por causa de um chamado, não tem nada de romântico. A única cor do trabalho pastoral, seja missionário ou não, é a cor do sangue de Jesus, porque o restante as coisas são tudo muito preto e branco e os desafios são enormes. E é o sangue de Jesus, como vimos quarta-feira, que rompe a barreira que nos separava de Deus. Mas foi muito bom ouvir o Genivaldo ontem. O desafio está lançado para a igreja de estarmos. Eu vou trazer outras informações no passar dos dias agora, mas está feito o convite para que eu vá ministrar também, tanto no treinamento para líderes que eles têm lá na Amazônia, como também no seminário flutuante, lá no alto da Amazônia, entre aqueles ribeirinhos e indígenas. Deverei estar levando pessoas comigo. Isso deverá acontecer ou em setembro ou em março, datas essas que ainda estamos finalizando, mas a necessidade de oração por esses irmãos é enorme, para que eles não percam a coragem, para que eles tenham um sustento. Eu tenho ali atrás prospectos de como você pode adotar um aluno, ou um indígena ou um ribeirinho, um aluno do curso de 3 anos, chamado Seminário Flutuante. E depois tem todo o trabalho de treinamento, que é a área do pastor Genivaldo com a sua esposa Mara. Treinamento dessas pessoas que estão na região, que alguns frutos do próprio trabalho do seminário, outros que vêm de outras regiões para a região amazônica, e aquelas pessoas são treinadas, são discipuladas. Enfim, é um trabalho longo, é um trabalho cansativo, de resultados nem sempre, a maioria dos resultados não são tão visíveis, mas precisa ser feito, tanto aqui na igreja local, quanto em Guiné-Bissau, quanto na Amazônia. Uma das coisas que a gente chegou à conclusão, conversando, até ainda há pouco, quando ele estava comigo, é que o problema do homem é o pecado.
Então, seja em Guiné-Bissau, seja aqui, seja na Amazônia, tem que ter o que pregue, tem que ter o que discipule, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua capacitação que Deus deu, mas nós precisamos ensinar, discipular e evangelizar. E cabe a nós, como igreja local, apoiar o trabalho desse irmão com a nossa oração. Eu tenho cartões ali atrás, se você quiser estar lembrando de orar diariamente pelo pastor Genivaldo e sua família, leve um cartão para casa. Tem um prospecto também com as áreas de atuação do Ministério do Pastor Genivaldo e uma forma de você contribuir com R$45 por mês. Isso precisa ser algo altamente comprometido da tua parte, algo fiel da tua parte, porque não dá para você contribuir com um aluno hoje e parar. Então você precisa ter um compromisso de pelo menos 3 anos desses R$45 por mês, para que o aluno possa estar cursando um curso teológico, onde a embarcação vai até esses lugares, essas aldeias-chave, onde são ajuntados essas pessoas da Amazônia, da floresta, não tem ninguém das capitais. Esse trabalho é para o que está na floresta, e tem muita gente na floresta amazônica, tem muitas cidades, aldeias, grupos, lugarejos, e pessoas ali, crentes e outros vindo a Cristo, que precisam de discipulado e treinamento bíblico. Então, nenhuma dessas pessoas são pessoas que estão nas cidades, em Manaus ou em Roraima, não, nenhum deles. São todos moradores da floresta. Então, é algo muito especial. Eu vou ver isso pessoalmente, acredito que até março, ou setembro ou março, estarei lá e poderemos cooperar, que é bem a direção do trabalho que tenho feito aqui no meu ministério de treinamento e discipulado. Então, a gente afinou muitas coisas aí dessas possibilidades. Eu creio que temos muito a dar, a servir a esses irmãos que estão lá fazendo o trabalho do evangelista. Tem também uma folha ali em branco, uma folha branca, onde, se você não quer, não, pastor, eu não quero um compromisso de R$45 por mês, mas eu quero ajudar com alguma coisa específica, eu quero para ele dar uma oferta específica, você vai saber como. Ali o pastor Genivaldo está voltando agora em junho para a Mata, e tem algumas coisas específicas, tipo R$70 para comprar pneus, R$150 para lanternas, R$1.500 para a carreta que leva o barco, de onde ele guarda o barco, que ele conseguiu ter também fruto de ofertas, porque ele navega lá, não tem, a maioria do caminho lá não é por rua, é por rio, né? Então ele conseguiu um barco também, onde ele faz deslocamento, às vezes 5, 6 dias de barco, para poder chegar em alguma aldeia. Ele conseguiu ter um barco dele, fruto também da contribuição dos irmãos. Isso facilitou muito o trabalho. E o barco tem uma cabinezinha que ele leva a Mara e as 3 crianças, os 3 meninos que vocês viram ontem aqui, quem estava aqui. Né? Aqueles meninos não pularem dentro d'água já é um milagre, porque eles não param 1 minuto. Né? Enfim, você tem ali outros caminhos, caso você queira ofertar algo de uma vez, você vai saber como fazê-lo, ali pela uma folha branca que está ali, com necessidades do campo missionário. E se você quiser tirar dúvidas, venha falar comigo. E a gente pode ampliar isso tudo aí, essa conversa, juntos. Muito bem, irmãos, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Maturidade. Quem não quer? Às vezes as pessoas, quando a pessoa pensa em maturidade, às vezes a pessoa pensa em ficar velha. Não, negócio de amadurecimento, maturidade, eu não quero amadurecer assim rápido não, porque associa isso a ficar velho. E nem de longe ficar velho é sinônimo de maturidade. Ficar velho é sinônimo de ter idade, de não ter mais o vigor da juventude. Mas nem sempre é sinônimo de maturidade. Espiritualmente falando, principalmente, não são poucos aqueles que já ganharam idade
mas não alcançaram ainda a maturidade espiritual. Não é muito diferente com o nosso querido Abraão. Abraão estava no alto aqui dos seus 100 anos, estava há pouco tempo dos seus 100 anos, tinha bastante idade. E começa uma fase agora, depois de tudo que nós já vimos sobre Abraão, desde o capítulo 12, a ter sinais de maturidade. É certo, nós obviamente, já entendemos que maturidade não acontece instantaneamente. Normalmente, maturidade é um processo longo. O princípio desse processo pode até mesmo passar desapercebido. A maturidade, ela está certamente sujeita, o processo da maturidade está sujeito a falhas, está sujeito a problemas, tanto durante o processo como depois daquele momento que nós julgamos que já estamos maduros, aí de repente a gente percebe que não estava tão maduro quanto pensava. Eu vi uma figura que eu tentei encontrá-la. Vocês estão prontos para ir até umas 9h15? Vou parar de ficar me estressando aqui com o negócio de horário. São 8h30. Tá? Eu vou até 9h15, tá bom? 9h20. Eu fico me estressando com esse negócio de horário. E eu vi uma figura que me chamou demais a atenção. Nós todos, tenta puxar comigo da tua lembrança aquela imagem do processo de evolução de Darwin, onde nós vemos aquele, primeiro o macaco, aí depois ele vai ficando em pé, e ficando em pé, e ficando em pé, até ficar ereto, o homem lá na frente, perfeitamente formado e ereto. Então tem a passagem ali de umas 5 etapas, do macaco até o homem em pé. Isso é dito, então, por Darwin, que é o processo da evolução, uma figura, ilustra o processo de evolução do homem. Ok. O processo se eu usar a mesma expressão darwiniana, de evolução do crente, ou de crescimento, ou de maturidade do crente, é o contrário. Pois é, mas estava muito ruim a definição. Aí eu não botei aqui porque estava com uma definição muito baixa. Ele começa em pé, o homem começa no alto da sua arrogância, seu orgulho, da sua vaidade, da sua presunção, dizendo: eu não preciso de Deus. E à medida que ele vai conhecendo a Deus, ele vai dobrando. E quanto mais perto de Deus, quanto mais perto da cruz, ele vai dobrando. E quando chega na cruz, ele está assim, totalmente humilhado aos pés da cruz, reconhecendo toda a sua dependência, a suficiência de Cristo na cruz. Alguns demoram muito a chegar neste momento de estar totalmente dobrados aos pés da cruz. Talvez muitos crentes já há muito tempo na vida cristã continuam, depois até de ter conhecido este estágio gostoso da vida cristã, de estar bem dobrado aos pés da cruz, tendem a achar que já podem ficar de pé diante da cruz. Algum tipo de autossuficiência completamente mentirosa. E muitos voltam ao processo, lá atrás, na sua arrogância, julgarem que podem andar eretos diante da cruz, e Deus vai permitindo momentos onde o dobrar, até a postura de humilhado aos pés da cruz voltar. Eu creio que isso aí é o retrato da vida de Abraão, da minha vida, da nossa vida. Depois de ter momentos onde ele está agachadinho aos pés da cruz, entendendo que é Deus, ele tem uns surtos de pecadaria, uns surtos de idiotice. E volta a estar de pé, tendo que o processo recomeçar de novo, ou começar novamente. Nós temos visto que
até mesmo as derrapadas de Abraão, as pisadas de bola de Abraão se tornaram ferramentas importantes no seu treinamento para pai da fé. Ferramentas nas mãos de Deus que auxiliaram na correção moral e espiritual de Abraão. Esse processo é assim também conosco. No capítulo 12, no capítulo 16, nós vimos uma sucessão de altos e baixos de Abraão. Uma coisa, algumas vezes, difícil de entender. Nesse processo de crescimento na fé, ou aquilo que nós chamamos de semana passada de o caminho da fé, lembram? Daquela criança com um pezinho em cima daquele pezão? Ilustramos a ideia de Deus conduzindo. Quantas vezes era Deus conduzindo Abraão na fé, porque a fé era muito mais algo que Deus disse que ele teria do que, de fato, alguma coisa que ele já tivesse. E vimos no final da mensagem do domingo passado que ele esboçou a ideia de estar descendo do pé, não da dependência do Senhor, mas começando a dar alguns passos sozinhos na caminhada da fé. Vimos um pouco disso semana passada. Deus muitas vezes usou toda a instabilidade pessoal e espiritual de Abraão para aproximá-lo de si mesmo. Quantas vezes, até o silêncio de Deus por 13 anos foi necessário para que Abraão pudesse chegar quebrantado, aproximando-se de Deus. E lá no capítulo 17, como vimos semana passada, postura, a decisão de Abraão submeter-se aos critérios da aliança de uma forma incondicional e algo bem desafiador. Ele precisou de coragem para aquela circuncisão ali. E ele submeteu-se porque eu acredito que ele estava dando mais um passo no caminho da fé e dando uma descida dos pés do Senhor e dando um passo de dependência, de confiança, principalmente de obediência. Então nós vimos que o nosso pai da fé em treinamento estava aparentemente crescendo e mais próximo de Deus. Aqui no capítulo 18, nós vamos ver alguns sinais de maturidade. Eu relutei em colocar sinais aqui. Quase que eu coloquei vestígios de maturidade. Mas, enfim, eu botei sinais. Algumas sinalizações que nos indicam que está crescendo de fato, está amadurecendo o nosso velhinho Abraão. Já estamos abertos aí no capítulo 18, eu vou ler, é um texto longo, eu vou ler dos versos 1 ao 33, acompanhe aí atentamente na sua Bíblia. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manrê, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Disse então o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor?
Na primavera voltarei e você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás, não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa de 5? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40 não a destruirei. E ele continuou, não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. E prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado, já estou falando mesmo, né? Agora que já fui tão ousado, falando com o Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10 não a destruirei. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos em Teu nome, pela oportunidade preciosa de lidarmos com mais uma porção da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, que possamos ser, ó Pai, instruídos, confrontados, edificados, capacitados pelo Senhor e pela Tua palavra nesta noite. Assim eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui? Logo nos versos 1 a 8 é algo inédito para Abraão. Algo que Abraão não tinha experimentado antes. Anteriormente Deus já havia falado com Abraão, mas não desta forma. Nós vimos lá no capítulo 12, versos 1 a 3, no capítulo 13, versos 14 a 17, Deus falando de uma forma direta com Abraão. Mas, pastor, como é que foi isso? Não sei. O texto diz que Deus falou com Abraão. Tá? Depois a gente vemos Deus falando com Abraão através de um porta-voz, e aqui o texto é bem claro, no capítulo 14, versos 11 e 20, Deus usou o rei de Salém, Metusalém, ou Melquisedeque, perdão, que fala da parte do Senhor com Abraão. Depois vemos no capítulo 15, verso 1 e versículos, que Abraão tem uma visão do Senhor e Deus fala com ele dessa forma também. E depois no capítulo 17, verso 1, o texto fala de uma aparição do Senhor, que também não adianta você me perguntar, pastor, como é que foi isso? O texto não diz, eu também não vou ficar inventando. O que diz é que o Deus apareceu a Abraão. Mas aqui é diferente.
Deus vem a Abraão agora como um homem comum. Isso era totalmente inédito, acompanhado por mais 2 homens. E dessa forma eles se aproximam de Abraão. Aqueles 3 viajantes aproximam-se ali nos carvalhos de Manrê, uma região montanhosa, arborizada, e Abraão morava ali numa tenda, num local provavelmente muito aprazível, com uma visão muito grande de toda a região, todo o Oriente Médio Antigo, e provavelmente uma visão de Sodoma e Gomorra, que estavam bem mais a leste de onde eles estavam estavam mais aqui próximos aquém do Jordão, próximos do Mediterrâneo. Então, naquelas elevações, eles poderiam ver toda a região ali a leste do Jordão, onde estava a região de Sodoma e Gomorra, e nada inicialmente distingue esses 3 viajantes que chegam diante de Abraão, e não está escrito na testa deles: olha, estamos aqui numa teofania, que é a aparição de Deus através de anjos ou coisas semelhantes. Não, eles não sabiam nada disso. Abraão estava com 3 viajantes andando na direção dele, como diz nos versos 1 e 2, que a gente estaremos relembrando aqui agora. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manrê, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Irmãos, provavelmente Abraão tinha acabado de almoçar, comeu a comidinha lá da dona Sara, já tinha trabalhado cedo, amanheceu, já tinha trabalhado e tal, estava cansado, e era muito normal o povo aqui nesse horário do dia ir tirar um cochilinho numa sombrinha, provavelmente bem à porta de sua tenda. Devia estar cochilando Abraão, quando ele, em algum momento, talvez algum servo, algum empregado, ou ele mesmo, olhou e viu os 3 viajantes ao meio-dia, num sol do deserto do Oriente, calorão, e aqueles 3 andando na direção deles. Diz que Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé à distância. É muito comum do beduíno, do homem do Oriente nômade, que morava em tendas e ia de um lado para o outro, ali na região do Oriente Médio Antigo, era da cultura deles hospedar viajantes. Era cultural. Nós estamos diante de um momento aqui que a coisa toma proporções nessa questão da hospedagem que dão um tom diferente a este acolhimento que Abraão dá a esses 3 viajantes, mas repito que até então ele está lidando com 3 viajantes e não com uma representação ou uma manifestação de Deus. Ele não tem essa informação ainda. E ele acolhe esses 3 homens de uma forma muito especial, muito hospitaleira. Esses 3 viajantes estavam certamente cansados, sedentos, com fome, e prontamente Abraão os acolhe de um jeito bem carinhoso, de um jeito bem especial, bem dentro do jeitão. Na verdade, é digno de nota, vale a pena a gente ler de novo o que diz aí do final do verso 2 até o verso 8. Vamos lá. O finalzinho do verso 2 diz assim: quando os viu, saiu da entrada de sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Vamos já falar sobre esse curvou-se. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem dar uma paradinha aqui na minha casa para fazer um lanchinho. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem seus pés e vocês descansem um pouco debaixo dessa árvore aqui no meu quintal. Vou trazer-lhes também o que vocês precisam para comer, para que vocês recuperem suas forças, prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. E aqueles 3 homens prontamente: tudo bem, façam o que você está dizendo, a gente agradece. E Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Sara, depressa, pega lá a farinha, pega uns pães, amassa, prepara um pão bacana. Aí no verso 7 diz: depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho, vamos fazer um churrasco para ele, Sara, e trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. E enquanto comia, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Puxa vida, isso é digno de nota. Até aqui, irmãos, não há nenhuma sinalização
de que ele sabia que era ali, que Deus estava ali entre aqueles homens. Ele os acolhe de uma maneira muito especial e nós não temos referência anterior deste acolhimento de qualquer outra pessoa, pelo menos nos relatos bíblicos. Ele dá uma prova, um sinal de que, de fato, há uma postura bastante cuidadosa, talvez um reflexo da maturidade que ele vem adquirindo ao longo da sua vida. E é muito especial essa forma de tratamento. Abraão ordenou que aqueles homens, ou que a sua família, seus servos, preparassem então uma refeição, mas antes disso ele diz assim, quando eles chegam, ele curvou-se até o chão. Vocês lembram que semana passada nós vimos lá no contexto anterior, no capítulo 17, no verso 3, nós falamos sobre aquele prostrar-se. Depois que Deus chama Abraão, dá uma chegada forte nele, como Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, no verso 1, diz, antes segundo a minha vontade, seja íntegro. Depois que Abraão ouve isso, é o primeiro momento, desde o início do chamado, na carreira de Abraão, no treinamento para pai da fé, que Abraão tem essa postura, não que ele já não tenha levado adorações e sacrifícios, mas aqui esse prostrar-se é diferente. Se prostrar-se do verso 3 é o reconhecimento de que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, maneira que Deus não tinha se apresentado ainda a Abraão até então. É diferente desse curvar-se aqui que nós vemos no verso 18. Esse curvar-se aqui é um sinal de respeito. Esse curvar-se aqui é um sinal de desejo de que eles se sentissem bem em sua casa. Era algo bem cultural, bem do jeitão deles lá, é tipo honra para os visitantes. O texto é tão enfático que no finalzinho do verso 8 diz que Abraão servia a comida a eles e ficava de pé do lado, como se estivesse pronto para servi-los mais. É uma ideia de serviço, é uma ideia, eu quero que vocês se sintam bem em minha casa. Irmãos, qualquer um de nós ficaria feliz em ter preparado um banquete, mas se nós soubéssemos quem eram os convidados. E Abraão não tinha isso até então, ele não sabia a identidade deles. Isso nos faz lembrar algo que o autor de Hebreus fala sobre hospitalidade. Ali em Hebreus capítulo 13, verso 2 diz, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns... Então percebam que nós estamos lidando com sinais de amadurecimento, uma postura muito servil, zelosa, cuidadosa, e vemos uma referência a isso lá no autor de Hebreus. Eu creio realmente na possibilidade de haver alguma influência ou inferência no autor de Hebreus a este momento de Abraão com esses 3 viajantes. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Eu acredito que nos versos 9 a 15, Abraão descobriu a identidade deles. Vamos reler e vamos relembrar. Abraão descobriu a identidade daqueles 3. Quando um deles disse, onde está Sara, sua mulher? Certamente aqui já tem uma dica, né? Os caras que ele nunca tinha visto antes, de repente um deles vira, onde está Sara? Eu já começo a ver Abraão de boca aberta aqui, com os olhões esbugalhados, né? Depois de conhecer Deus tanto, ainda deve ter ficado meio perplexo, de boca aberta. Gente, será que é o que eu estou pensando mesmo? Onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava da tenda atrás dele. Abraão e Sara já estavam velhos, ou já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, de meu Senhor já velhinho também, como é que eu posso ter alegria de filhos? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara está rindo, Abraão? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Né? Porque ela riu e disse isso. Aí o anjo do Senhor, ou Deus ali, representado na figura daquele anjo, diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor?
Na primavera voltarei a você, disse o Senhor, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu, dizendo, não, eu não ri não. E o Senhor disse, não negue, você mentiu. Vamos pensar um pouquinho nesse trecho aqui. Era comum naquela cultura as mulheres não serem vistas por pessoas que estivessem, somente por homens que estivessem sendo hospedados na sua casa. A mulher ficaria numa situação de bastidor, trabalhando, preparando comida, servindo. Não era comum, não era usual a mulher estar ali naquele momento onde o marido fazia as vezes do anfitrião. Sara estava lá, fazendo, como diz aqui, fora das vistas daqueles homens, né, como diz o verso 6, fazendo o seu trabalho de fazer a comidinha, o leite, lá, enfim, o churrasquinho. Mas certamente o texto também nos diz que ela estava escutando atrás da porta. Estava lá grudada lá nos panos da tenda, lá, enrolada talvez nos panos da porta da tenda. Os ouvidões lá. E o Senhor então assegurou a Abraão que Sara teria um filho. Isso já havia sido dito no capítulo 17, versos 19 a 21. Mas Deus mais uma vez insiste em repetir aquilo que eles já sabiam, que Sara teria um filho. E eu acredito que essas palavras do Senhor foram muito mais para os benefícios de Sara do que de Abraão. Deus fala para Abraão tudo de novo, mas sabe na sua onisciência também que Sara está atrás da porta. Isso tem muito mais efeito sobre Sara do que Abraão, e era vital que Sara tivesse também total confiança na promessa do Senhor. E a reação de Sara lá escondidinha atrás da porta foi muito parecida com a de Abraão, lá no capítulo 17, verso 17. A de Abraão foi assim, né? Abraão reagiu assim. A lembrança, mais uma vez, de que Sara teria um filho. Abraão prostrou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Isso já estava ouvindo pela segunda ou terceira vez, né? Ele continua teimando. E agora no capítulo 18, verso 12, nós vemos uma situação muito semelhante de Sara. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Irmãos, da mesma forma que eu disse no caso de Abraão, eu acredito que seu riso aqui, esse riso dos dois, foi uma combinação de choque, surpresa, pavor, incredulidade, ficaram meio abobados com a oportunidade, enfim, foi aquele desconcerto diante de algo muito esperado e uma boa dose também de descrença, mas vários fatores emocionais agindo junto, como disse semana passada. Mas, nesse caso, Deus agiu diferente. Para a resposta de Abraão, que foi a mesma, Deus agiu de uma forma. Para essa resposta de Sara, Deus agiu de outra. Enquanto que o riso de Abraão foi praticamente ignorado no capítulo 17, verso 17, aqui Deus dá uma confrontada forte em Abraão, quando Sara riu atrás da porta, enrolada talvez nos panos da tenda. O anjo do Senhor, o próprio Deus ali naquele momento, representado na figura do anjo, deve ter olhado com um olhar firme, impositivo. Abraão, por que Sara riu? E aí acabaram as dúvidas de uma vez, né? Se que fosse ou não o Senhor que estava ali. Por que Sara riu? Eu imagino agora Abraão olhando, mulher do céu, o que você está arrumando? Né? Devia ter ficado tenso o negócio ali. Meus irmãos, a impressão que dá é que Deus está cobrando de Abraão a incredulidade de Sara. Você não está discipulando tua esposa não, Abraão? Você continua aquela passividade lá anterior? Você não aprendeu não, Abraão? Sua mulher já era para estar mais crente, Abraão. Você devia estar encorajando tua mulher, relembrando aquilo que eu prometi a você, e a tua família, e os teus descendentes. Parece que Deus está dando uma chegada forte em Abraão aqui nesse momento. E nesse momento também, eu creio que estavam os dois totalmente perplexos. Sara atrás da porta. E Abraão ali, naquele momento, de frente daqueles homens.
diante do Deus El Shaddai, que estava diante deles, a situação devia estar tensa. Aí, com muita mansidão, com muita autoridade, mas com muita mansidão, não somente os nossos dois personagens aqui são fortemente confrontados, mas toda a cristandade, em todos os tempos, são confrontados, ou é confrontada, toda a cristandade, por essa verdade gloriosa da primeira parte do verso 14, que diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E eu imagino o silêncio que deve ter ficado ali, mais ou menos igual a esse. Abraão do lado de fora da tenda, Sara enrolada na porta da tenda, e o anjo dizendo: existe alguma coisa impossível? Porque vejo nessa afirmação também muita piedade, muita bondade, muito poder, muita justiça. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, voltando-se pacientemente para os seus relutantes em treinamento, e afirma: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E o Senhor continua a falar com Abraão no verso 14: olha, na primavera eu vou voltar aqui, e Sara vai ter esse filho. Irmãos, eu acredito que nesse momento Sara já tinha se desenrolado os panos da tenda e estava ali. O texto nos dá um movimento muito grande, esse momento do texto bíblico. Eu creio que agora Sara já estava ali naquele cenário, junto com Abraão, de frente para o anjo do Senhor, e ela toma para si a repreensão de Abraão. Parece que ela faz uma meia-culpa dessa pressão que Abraão sofreu. E no verso 15, ela inexplicavelmente mente, negando que riu. Talvez ela tenha saído de trás dos panos assim: não ri não, Senhor. Que isso? É impressão tua, eu não ri. Mas imediatamente o Senhor repudia a sua negação. Que obviamente aquele que sabe todas as coisas não permitiria que aquilo continuasse. E Sara e Abraão passam a maior vergonha diante da bondade de Deus. Você riu sim, não negue. Vocês mereciam ser exterminados, mas eu continuo Deus, eu continuo bom, e não há nada impossível para mim. Está tudo embutido neste momento aqui, onde eles não são consumidos. Irmãos, isso me faz lembrar, sabe quem? Eu. Você. Quando justificamos a nossa incredulidade diante de Deus, como se Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente, como se Deus não soubesse que muitas vezes eu fico enrolado atrás dos panos ou atrás da porta, apenas ouvindo indiretamente, quando poderia estar dedicadamente comprometido com as verdades que eu já conheço sobre Ele, as verdades de Deus que já foram apresentadas a mim e eu disse que cria. E ainda somos surpreendidos muitas vezes pela bondade de Deus, que em vez de nos repreender, talvez até nos tirando a vida de tanta teimosia e desobediência, diante de tanto amor e cuidado de Deus, Deus ainda vem e nos repreende brandamente. Eu sei o que você estava pensando, você riu sim, mas eu continuo bom, e não há nada impossível para mim. Não é um pouco assim com a gente também? Passado esse momento, Deus muda o foco da conversa. O treinamento de Abraão vai para um novo momento, uma nova fase. E Deus compartilha com Abraão os seus propósitos a partir dali. Eles agora se ajuntam ali nos carvalhos de Manrê, andam um pouco talvez para alguma encosta mais alta e olham para a região leste do Jordão e contemplam a região de Sodoma. Deus decide, então,
dizer para Abraão que vai julgar Sodoma e Gomorra, que tem ouvido os gemidos do povo, o clamor do povo, ou o clamor que vem de Sodoma, é isso que o texto diz. Não havia justo que clamasse em Sodoma, muito poucos, como vamos saber melhor semana que vem, talvez na outra. Mas o texto diz que vem um clamor, vem um gemido, como se os céus, alguma versão chega a dizer que parece que os céus clamam justiça por tanta indignidade, por tanta corrupção, prostituição, mentira, idolatria que há em Sodoma e Gomorra. E Deus diz para Abraão, depois de falar sobre relembrar a aliança, relembrar todo o pacto que fez com Abraão, nos versos 16 a 19, Deus conta em detalhes o que deverá acontecer. Os versos 20 a 21 vão nos dizer um pouco mais sobre isso que eu acabei de dizer. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Meus irmãos, tem alguns detalhes aqui bastante interessantes. Na versão Almeida Corrigida e Fiel não diz as acusações contra, mas diz que o clamor que vem de Sodoma, há um gemido, há uma indignação que chega aos ouvidos de Deus, e a coisa é tão grave que Deus usa expressões aqui que eu falei há algum tempo atrás para vocês. Não precisa se preocupar com esse palavrão que eu vou falar aqui, não. Palavrão no melhor dos sentidos, uma palavra grande, difícil, pouco conhecida. Antropoformismo. Deus toma uma forma humana para figurar este momento altamente pessoal, onde ele diz: eu vou até descer lá para ouvir, para ver e ouvir pessoalmente, porque a coisa está feia entre eles. Deus quer dizer para Abraão que ele está muito ligado a uma indignação profunda, e ele está percebendo isso profundamente, intimamente, e não vai permitir que isso fique sem juízo. E Abraão percebeu então que Deus estava prestes a destruir aquela cidade. Nesse momento aqui, os dois anjos foram em direção a Sodoma, e o Senhor ficou, aquele que falava da parte de Deus, ficou lá com Abraão nas colinas de Manré, e dois deles desceram em direção a Sodoma, e Abraão ficou ali sozinho com o anjo que falava da parte de Deus. A gente vê isso nos versos 27 e 28. E aí chega um outro momento onde percebemos mais um sinal interessante de amadurecimento ou de maturidade na vida de Abraão. Abraão intercede, num momento, aparentemente, numa interpretação inicial até ousadamente. O texto diz, na versão NVI, que ele foi ousado, mas no sentido de coragem, não de desrespeito, porque ele diz um pouco mais adiante: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, eu não mereço estar falando contigo. No verso 27 ele diz: eu não passo de pó e cinza. Não há nenhum tipo de arrogância aqui, não há nenhum tipo de desrespeito. Há um profundo temor diante daquele que pode todas as coisas, como Abraão acabou de ouvir da parte do próprio Deus, do El Shaddai. E ele volta-se num momento muito especial, também sem referência anterior. No momento onde ele está tendo intimidade com Deus, aproxima-se de Deus corajosamente e clama e ora. Assim que o slide entrar, Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio, e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás, e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Irmãos, eu creio realmente num momento de quebrantamento de alma, de lamento por aquele povo que estava para ser punido, sofrer juízo de destruição, e Abraão entendia pelo nível de relacionamento que ele estava então tendo com Deus, que Deus faria aquilo que disse que estaria fazendo. Ele geme pelas pessoas, mas tem um ingrediente a mais aí. Por mais bem intencionado que Abraão estivesse, é muito provável que ele estivesse também pensando na sua família. Ló estava lá, lembram? Ló, sua esposa e suas filhas estavam lá.
E ele intercede, sim, pelo povo, mas eu acredito que ele está lá também pensando, Senhor, livra a minha família. Dá um jeitinho lá, Senhor, livra os meus. Depois, se você olhar no capítulo 19, verso 29, que veremos mais à frente, fica implícito, vamos lá rapidinho, 19, 29. Fica implícito lá que quando Deus arrasou a cidade, ou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Eu sabia que Ló estava fazendo no meio da intercessão ali, estava incluso, livra a minha família aí, Senhor, tira os meus, quebra o galho. Então, envolto na piedade, ainda tinha a humanidade de Ló falando alto. Mas o apelo de Abraão era que os justos não deveriam perecer com os ímpios. Ele apela a Deus. E aí Deus concordou em poupar a cidade se encontrasse 50 lá, como vemos no verso 26. E a negociação foi até chegar em 10. Até 10 eles foram negociando. E vem a pergunta, por que parou? Parou por quê? Por que não chegou em 5? Por que não chegou em 2 ou em 3? O número 10 protegia a família de Ló e talvez os simpatizantes de Ló. Talvez algum agregado, genros, os chegados. Como é que o coração do homem é? A gente consegue esboçar uma piedade tremenda, mas os nossos interesses, eles também são muito intensos. E a gente tende a corromper a nossa santidade com a promiscuidade dos interesses pessoais. Eu acredito na genuinidade. Entenderam, né? Dessa súplica de Abraão, mas não dá para deixar de perceber que houve também um jeitinho, tentando dar um pistolão para Ló. Ô Senhor, livra os meus, uns 10 lá. Ele parou em 10. O fato é que, como nós veremos no verso 19, provavelmente semana que vem, no capítulo 19, é que em Sodoma só tinham 3 justos. Só escapou mesmo de Sodoma, só escaparam de Sodoma Ló e 2 filhas, porque a mulher ficou pelo caminho. Não, só as mulheres, não teve o genro. Os genros ficaram, correram, não acreditaram em Ló. Na situação vamos ver semana que vem. E como veremos no capítulo 19, eu creio que realmente as filhas de Ló só escaparam porque Abraão intercedeu, porque eram 2 complicadas também. Vamos ver isso melhor semana que vem. Muito bem, irmãos, o que a gente faz com tudo isso? Vamos tentar identificar alguns sinais da maturidade que esse texto nos oferece. A maturidade espiritual ela nos torna, sem dúvida alguma, menos dependentes de sinais espetaculares e muito mais sensíveis a essa comunhão do dia a dia. Nós ficamos muito impressionados, por mais que você não faça isso de forma rotineira, imagino e desejo, eu tenho plena consciência e preocupação, em alguns momentos até tristeza, por muitos daqueles que eu pastorei não serem pastoreados só por mim, mas meio de semana são pastoreados por R.R. Soares, Valdomiros da Vida e outros afins. E nesse processo acabam achando que Deus só pode aparecer espetacularmente, que não dá para ter comunhão e intimidade com o Senhor de uma forma pessoal dentro do teu dia a dia, apenas por raios, trovões e coisas do tipo. Isso é um erro. Não é assim, e o texto nos mostra isso. Anteriormente nós vimos que Deus já havia falado com Abraão de formas bem sobrenaturais. Mas desta vez, o Senhor foi reconhecido pelas suas promessas e pelas suas palavras. Até o anjo do Senhor, o próprio Deus falar, e Sara será isso, aquilo. Até então Deus falar das suas promessas, até Deus dizer que coisas que só Deus poderia saber, até o momento de intimidade, de uma conversa entre Abraão e Deus, não houve nada de raio, não houve trovoada, não houve nada. Dentro do dia a dia,
Deus revelou-se a si mesmo num momento bem comum para a realidade daqueles homens. Na verdade, é bem mais comum do que a gente pensa. Esse reconhecimento se completou na intimidade de um almoço. Não foi isso que Abraão preparou, e ali naquele bate-papo de almoço, não ficou totalmente claro e explícito de que era Deus quem estava ali? E parece que Deus gosta de se revelar na hora da comida. 2 textos só, eu teria uns 10 textos para falar sobre isso. Mas apenas 2 textos. Obviamente, não é que Deus gosta de comida, mas é que esse momento da alimentação, do comer, é um tempo íntimo, não é? Senta à mesa, bate um papo, troca uma ideia, tal. Olha o que a gente vê aqui em Lucas 24, 30 e 31. Quando estava à mesa com os discípulos, com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e disse, e então os olhos deles foram abertos e reconheceram, comendo, estavam numa jantinha, bacana. E depois o Senhor desapareceu, e depois a gente continua. Temos Apocalipse 3,30, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e vou jantar contigo, e você comigo. E tem mais vários textos onde Deus... Tem uns momentos lá, quando, no caminho de Emaús, quando eles chegam em Emaús, Jesus senta com eles, e o que eles estão fazendo? Comem. Então parece que Deus usa muito essa realidade, ou essa figura, dessa coisa do dia a dia, a intimidade da refeição para mostrar-se, para revelar-se a nós. A gente desperdiça barbaramente os momentos do nosso dia a dia, com futilidades, com inutilidades, quando Deus se revela de tantas maneiras a nós, de forma tão carinhosa, de forma tão paciente, e a gente fica desperdiçando e buscando Deus em sinais extrasensoriais, terrestres ou coisas assim, quando Deus está intensamente, diariamente, se revelando a nós, dentro da nossa realidade do dia a dia, a gente desperdiça esses momentos com uma cabeça por causa de uma cabeça muito humanizada, muito secularizada, muito carnalizada. Lá em João vemos que a nossa cabeça, nossa mente deve estar nas coisas lá do alto, deve estar cheia das coisas do alto. E a gente enche a nossa cabeça com muita humanidade, com muita carnalidade, e por isso deixa de perceber o Senhor nesses momentos tão casuais do nosso dia a dia, e Deus está lá também. Sem dúvida alguma, perceber o Senhor nesses momentos de informalidade é um sinal importante de maturidade. Um outro momento que a gente observa aqui um sinal de maturidade é o equilíbrio, é quando conseguimos equilibrar aquela questão que vimos entre a atitude, a atividade e a passividade, é o agir e o esperar que vimos nos capítulos 12, principalmente no 16. Nós vimos que Abraão, lá no 12, não devia ter ido para o Egito por causa da fome, ele deveria ter esperado. Nós vimos depois que a passividade de Abraão ainda em relação aos planos de Sara, de dar um jeitinho para ter um filho, a passividade gerou grandes problemas. Mas aqui no verso 1, Abraão agiu muito bem quando acolheu aqueles visitantes da forma que acolheu, e era algo que ele podia fazer, que estava ao seu alcance, e a última coisa que ele podia imaginar é que um deles Deus falaria através de um deles. Ele agiu muito bem ali. No que diz respeito à situação de Sodoma, a nossa tendência é ser passivos, como Abraão poderia ter sido, mas não foi. Afinal de contas, Deus já tinha decretado, eu vou destruir Sodoma, eu tenho ouvido o clamor de Sodoma, a situação está muito ruim, eu vou destruir, não adianta nem orar. E nós fazemos muito isso, né? Vou orar por quê? Não adianta orar. Abraão tinha tudo para fazer isso aqui, já alguma vez que ele sabia que Deus ia consumir mesmo, ia destruir. A questão, irmãos, é que crentes maduros não deixam de orar. Mesmo que a situação seja dramática, que as circunstâncias sejam muito ruins, o crente que está amadurecendo, ele não deixa de orar. Ele continua orando com confiança, crendo que Deus vai agir de acordo com o seu caráter santo. Eu não pressiono Deus, eu não constranjo Deus com a minha oração.
mas eu demonstro submissão, dependência, confiança e esperança quando continuo orando em meio às incertezas. E pode ter certeza que Deus sempre vai agir de acordo com o seu caráter e a sua santidade. Não por causa das minhas conveniências e dos meus interesses, mas porque Ele é Deus, continua sendo bom e continua sendo Deus. Porque Ele pode tudo. Nada é impossível para o Senhor. Quando nós ficamos impotentes diante de tantas situações que batem à nossa porta e nos deixam sem condição de reagir. Irmão, isso não precisa significar que você perdeu as esperanças. Impotência diante de circunstâncias ao nosso redor não precisa ser sinônimo de falta de esperança. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5,16, há pouco aqui vocês viram no cartão do Jum, muito pode, numa versão que eu gosto de lembrar, muito pode a oração do justo em sua eficácia. E aqui na nossa versão diz a oração do justo, oração do justo muito pode em sua eficácia. Como é bom a gente lembrar que eu não preciso parar de orar. O crente dá um grande sinal de amadurecimento quando ele ora independente das circunstâncias. Deus sempre vai agir dentro do seu caráter justo e santo. Muito pode a oração do justo em sua eficácia. E, finalmente, crentes dão sinais de maturidade quando compreendem duas verdades eternas, fundamentais. A primeira delas é a grandeza de Deus, o poder da graça, o poder da justiça, o poder da perfeição de Deus. E outro lado é a bondade de Deus. Tudo isso a gente vê aqui no capítulo 18. E também precisa ser visto na vida do crente no Senhor Jesus. A primeira verdade eterna que a gente precisa reconhecer aqui está no verso 14. Assim que o slide tiver a boa vontade de entrar. Verso 14 diz, vamos ver se ele volta. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É a primeira grande verdade. Irmãos, crer nessa afirmação é definitivo para a nossa vida cristã, porque remove a falta de esperança. E a falta de esperança é a causa de todos os sintomas que geram a ansiedade, a depressão e o medo. O sintoma espiritual da depressão e da ansiedade é a desesperança. E quando eu creio que Deus sempre agirá de acordo com o seu caráter santo e justo, faz com que eu creia nessa verdade, nada é impossível para o Senhor. Isso não quer dizer que Ele vai fazer o que eu quero, Ele vai fazer aquilo que quer, que é perfeito e santo, dentro do seu caráter justo e santo. É muito melhor do que eu peço isso. Saber que Deus vai agir sempre dentro do seu caráter perfeito e santo é muito melhor do que os meus pedidos. Porque nossos pedidos podem estar sempre embramados em todo tipo de interesses carnais, humanos e pecaminosos, que podem até sermos atendidos em nossas súplicas, muitas vezes podem mais nos afastar do Senhor do que nos aproximar dEle. E Deus sabe isso, Deus sabe tudo sobre amanhã e nós não sabemos nada. O fato é que, quando cremos nessa afirmação, ela remove a falta de esperança e coloca no seu lugar a confiança de que Deus agirá sempre. Amém? A segunda verdade eterna que a gente não pode esquecer é o fundamento, a base da intercessão, daquela súplica que Abraão faz por Sodoma. Final do verso 25 diz, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, aqui nós temos nessa segunda verdade uma resposta para os problemas mais angustiantes, desconcertantes que a vida possa nos impor. Está aqui a resposta. Esse nosso Deus é o Shaddai, do verso 1 do capítulo 17. O Todo-Poderoso, Ele também é amoroso, Ele também é amável, Ele também é justo, Ele também é misericordioso, e assim vai. É o mesmo. Estão em Deus essas virtudes.
O juiz de toda a terra, ele vai tratar as nossas causas sempre dentro da sua perfeição e justiça. Ele sempre vai fazer isso. É isso aqui que mais trazia, ou trouxe ao coração de Abraão, a segurança de que Deus o atenderia. E Deus o atendeu, poupou de lá 3. Mas dentro do seu senso de justiça, o juiz de toda a terra, ele sempre age. Por isso que ele é bom. Ele continua bom. Essa precisa ser a nossa confiança, que entra no lugar da desesperança, que crer nessa verdade aqui traz. Então, irmãos, a maturidade espiritual é o ponto em que os nossos pensamentos, nossa vontade entra numa harmonia muito grande com a vontade e os pensamentos de Deus. Ô pastor, agora o senhor pegou pesado. A minha vontade e pensamentos, o meu agir, ele entra em harmonia, ele começa a combinar, ele fica parecido com o agir e o pensar de Deus. É isso mesmo. Experimenta andar bem perto do Senhor, que você vai desfrutar de um agir, de um pensar bem semelhante, bem conformado à vontade de Deus. Quer ver uma prova bem prática para você identificar isso? Anda bem perto do mundo, para ver se você não vai pensar bem do jeitão do mundo. O outro lado é verdadeiro. Anda bem perto de Deus, para você ver se você também não vai começar a pensar do jeito de Deus. A saber o que Deus espera de você e as suas reações, esse sinal da maturidade será visto bem tranquilamente, bem no teu dia a dia. Mas talvez você possa pensar, pastor, fiquei desanimado agora. Meio culpado, eu estou meio longe de Deus, a coisa está complicada. Arrependa-se, confesse seus pecados e renda-se. Ajoelhe-se agora, fica bem pequenininho aos pés da cruz. Talvez você tenha chegado aqui ainda em pé, diante da cruz de Cristo. E agora acho que você pode estar de joelho, ou bem dobradinho. Amém, continue assim. Mas nós podemos lembrar também que esses sinais de maturidade, eles levaram muitos anos para começar a aparecer na vida do nosso querido Abraão. E é muito consolador ver que ainda assim Deus cuidou de Abraão com muita paciência, muita graça, com disciplina e correção, mas com presença, amor e carinho durante todo esse percurso, até começarem a aparecer esses sinais aqui de maturidade. E outra coisa que a gente vai ver também mais semana que vem, ou na outra, no capítulo 20, é que, por incrível que pareça, Abraão está para cometer uma outra grande besteira. E veremos isso no capítulo 20. Mas eu quero terminar, vamos ficar de pé, encorajando você a caminhar de forma segura na direção de Deus, a buscar esses sinais da maturidade. Vamos ler juntos o que diz em Efésios capítulo 4, verso 13. Vamos batalhar, vamos caminhar, continuar na coragem, na força do Senhor, em direção à maturidade, desse jeito aqui, vamos juntos. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muitíssimo obrigado por podermos olhar para Abraão, a Deus, e nos vermos aqui em muitos momentos. Desde os momentos de fracassos, derrapadas que não deveriam mais acontecer, até os momentos da tua correção, do teu carinho, da tua boa mão, trazendo Abraão para perto de ti. Gerando a Deus esses momentos, ó Pai, onde Abraão pôde começar a botar em prática já alguns sinais de maturidade, recebendo aqueles homens que eles não podiam nem imaginar, ou que ele não podia imaginar que estavam ali da tua parte. E o Senhor fez tudo o que fez, levando Abraão a interceder, ó Deus, diante de uma situação impossível. E ali a insistência do teu servo, sem dúvida alguma, é prova de um processo de amadurecimento, de profunda intimidade com o Senhor. Ajuda-nos a ter esta intimidade no nosso dia a dia,
essa convivência contigo, percebendo o Senhor em cada momento, ó Deus, não desprezando, ó Pai, situação alguma, que possamos em tudo te honrar e desfrutar da tua presença em nosso viver, em nosso falar, em nossas escolhas, decisões. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos parar e ver que o processo de amadurecimento ele continua, até o dia de estarmos para sempre contigo no céu. Mas até então, ó Deus, o Senhor estará nos conduzindo para perto de Ti. E esse processo pode ser, ó Pai, bem gostoso, quando nós tomamos a atitude de nos aproximar do Senhor com confissão de pecados, com rendição, com entrega, com dedicação, com alegria, com temor, com gratidão e com súplica. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esse vínculo íntimo com o Senhor e desfrutar desse processo de crescimento que a convivência contigo traz. Assim eu te peço pela vida de cada amado irmão aqui nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo cuidada, dirigida pelo Senhor. Te peço, ó Deus, pelos enfermos, em particular tantos que estão sofrendo com a dengue, ó Pai, aqui em nossa cidade, Mojimirim, Tapira, Guaí. Ó Deus querido, tem misericórdia. Que as autoridades tomem as providências necessárias para suprir, ó Deus, este povo que tanto estão sofrendo. Peço pelos nossos, Pai querido, que o Senhor renove a força, dê saúde, renove o vigor. Muito obrigado, ó Deus, porque por essa tarde e noite que o Senhor nos deu, juntos, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e peço mais uma vez que o Senhor nos dirija, nos guarde, proteja, livra-nos, ó Deus, ensina-nos em mais desta semana a te honrar, a te adorar, em nosso trabalho, em nossa escola. Livra-nos das armadilhas do mal, das ciladas do inimigo. Assim eu te peço, Pai Santo, muito agradecido, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha o seu período de oração. Estarei à porta para cumprimentá-lo.